Eu sempre brigo com a turma. Cara, me atende. Fala pra mim, não vou, mas fala. Me posiciona. Eu sou um cara que não gosta de ficar no escuro. Então, é o que eu tento fazer com o meu cliente. Você não vai ficar no escuro. O processo é longo, a gente fica junto aí 15, 20 meses, depende da obra, mas eu tô aqui. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify, e os cortes são postados em todas as demais redes sociais. Basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. O bate-papo de hoje, gente, confesso que é uma coisa que eu gosto muito de conversar, passaria horas falando sobre isso, então vou ter que me controlar para caber aqui dentro dos minutos de gravação do episódio. Vamos falar sobre a diferença de gestor de obra e tocador de obra. Vocês provavelmente já ouviram esse termo, mas talvez não saibam qual que é a diferença entre um gestor e um tocador de obra. Então, para falar sobre esse tema, Lucas, da Strapa Engenharia, eu também enrolei. E aí, da Pedrão? Strapa Engenharia, seja muito bem-vindo, Lucão. Obrigado, Pedrão. Obrigado pelo convite, primeiramente. Fiquei grato por ter recebido esse convite para falar de obra, que é um negócio que a gente domina. A gente sabe o que a gente está falando e o tema que a gente decidiu falar aqui, acho que é um tema que nos agrada muito. Defende um pouco o nosso lado como gestores. E acho que tem tudo para ser um papo ótimo aqui, a gente vai longe. É igual eu falei, né? Nada diferente que a gente conversa na hora do almoço, né? Não muda nada do nosso almoço ali de sexta-feira pra gente bater o papo. É só a continuação dele. Muito bom. Conta um pouco da tua empresa, da sua trajetória aí pro pessoal conhecer um pouco mais sobre você. Pedrão, eu cheguei em Ribeirão eu formei em Campinas, eu fiz PUC, lá logo que eu formei, eu abri uma construtora, fiquei 11 anos em Campinas, também fazendo empresa. Lá eu fazia muita reforma comercial, reforma residencial, e há 6 anos eu vim para Ribeirão. Eu vim para Ribeirão a convite de amigos, eu me tornei um sócio, um pouco minoritário ali, né, na construtora, mas logo essa empresa acabou e a Strapa veio há 5 anos atrás, e há 5 anos que a gente está no mercado, de gatinhando, de pouquinho em pouquinho, tentando fazer bem feito, tentando ser responsável com a construção, com o cliente, com o nosso nome, e graças a Deus vai dando tudo certo, e então essa é a nossa história. É obra, trabalho. É trabalho, né? É trabalho. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem outra coisa para fazer, Não né? tem, É não trabalho. tem. É o que eu brinco sempre, eu falo assim, tudo que eu faço na vida, tanto de investimento, com tudo, é obra. Eu só sei fazer obra, eu não sei fazer mais nada. Alguém fala assim, vamos diversificar investimento. Não, vamos comprar vamos mexer com obra. É o que eu sei fazer, vamos construir para vender, ou vamos fazer mais obra. Você não sentia aquele cheiro de obra? O cheiro do canteiro de obra. O cheiro do canteiro de obra não tá valendo. Não tá valendo. Então, tá bem enraizado. Eu tenho pai engenheiro, eu acho que isso tá no sangue desde molequinho. Vivi aquilo e isso sempre me despertou. Então eu vivo obra há muito tempo e gosto muito do que eu faço. Isso acho que é primordial aí pra gente ter sucesso. Muito bom. Não, por isso que eu acho que você é uma pessoa excelente pra gente falar sobre esse tema, né? Porque quem já vive há tanto tempo assim, já dentro de obra e vive obra há muito tempo, sabe bem a diferença entre o tocador de obra e o gestor de obra, né? Até porque, assim, primeiramente, a gente não assenta tijolo. Isso. A gente não fecha forma, a gente não concreta laje. Eu não troco nenhuma resistência, por sinal, entendeu? Sim. Bem isso. Então, assim, a gente não faz nada disso, não é esse o nosso trabalho. Exatamente. O nosso trabalho é fazer a gestão da obra. Isso. Mas, assim, de acordo com a sua definição, qual que você diria, de bate-pronto, qual que é a diferença entre o tocador de obra e o gestor de obra? Pedrão, vou tentar, assim, na verdade, vai vir aqui vou pensar rápido, mas eu já fui um tocador de obra. Isso é importante. Acho que quando a gente começa o próprio negócio, a gente entra naquela... a obra te engole. Eu acho que é uma grande verdade. A obra te engole. Se você deixar,
a obra te engole e você vai tendo... Cada dia, a gente sabe que a gente é um pepino atrás do outro, e se você ficar só a sensação de correr atrás do rabo. Então, você fica nesse cenário durante muito tempo. Então, assim, eu te falo que por inexperiência, em algum momento, eu já fui só um tocador de obra. E hoje, anos depois, com experiência, com erros, com acertos, hoje, a gestão de obra, o que eu considero isso, é fazer a roda girar. A gente é o maestro, a gente é o... Da orquestra. Então, a gente tem que conduzir isso de uma forma que seja interessante, tanto para a mão de obra, para entender processos, a hora de começar, que cada serviço tem seu time, tem seu tempo, quanto para o cliente também, transparência nos custos, nos orçamentos, em toda essa parte de gestão, com o arquiteto, fazer essa ponte entre nós e tornar todo, entre os projetos também, estrutural, elétrico e hidráulico, fazer essa gestão para que isso chegue na obra para os executores fazerem e aí aquilo não surgir dúvida, o mínimo de dúvida possível. Uhum. Eu sempre falo, tudo que eu falar que a gente consegue fazer como construtora, nada a obra tem muitos problemas no meio dela, probleminhas, então nada fica tão perfeito assim, mas a gente tem que minimizar esses problemas. Eu acho que essa é a grande função de bate-pronto, assim, qual que é a diferença? Minimizar, fazer com que a fórmula chega lá redondinha no canteiro, na obra, e aquilo aconteça dentro do nosso programado. Que a gente programe custo, time e qualidade. Eu acho que são os 3 pilares aí que a gente pode pensar. Ótima analogia, até parafraseando o Joãozinho, né? Não existe obra perfeita. Essa dele foi muito boa. Existe obra Parabéns, Joãozinho. Existe obra bem feita. É isso aí. E, cara, mas é engraçado você falando, porque assim, eu me vejo também no mesmo lugar. Também já fui um tocador de obras. Uhum. Né? A maior parte da minha carreira foi no meio corporativo, então eu trabalhava com construções de prédios. Uhum. E, cara, quando você dá aquele salto de estagiário para engenheiro de obra, é um baita de um salto. Entendeu? Porque enquanto você é estagiário, você é chão, parece que você tem carta branca para fazer cagada. Entendeu? Tem a carta branca para poder fazer as cagadas. Você faz pedido de material, controla o almoxarife. Tudo. Faz aquele tanto de coisa errada, de pedido errado. E tem alguém que vai levar a chicotada por você. Alguém que vai assumir a responsabilidade. É a carta branca para fazer cagada. E alguém que você pode perguntar na hora que você tem a dúvida. A hora que você pulou para a etapa de engenheiro de obra, principalmente nesse meio de prédios, né? Da vertical. Do vertical. A hora que alguém ali da obra vem te perguntar alguma coisa, cara, você tem que já saber a resposta, ou você tem que saber chegar na resposta. Perfeito. De alguma maneira. Você, de modo algum, pode demonstrar que você não sabe. Uhum. Então, assim, a responsabilidade muda completamente. E a decisão final é sua. Isso. E aí, vamos cancelar o concreto ou não vamos? Começou a chover. Vixe, eu nunca cheguei nessa fase de chover desse tanto. E agora? Será que eu cancelo o concreto? Concreto assim Será mesmo, e depois você perde toda a fundação. Exatamente. Técnico de segurança no teu cangote ali. E aí, qual que é a decisão que você toma? E, cara, eu lembro muito, tipo, na minha primeira obra, eu fui encher a laje do piso, ele era um caixão perdido porque ele era um brejo. Uhum. Então fez a fundação com as vigas baldrames aéreas. Perfeito. E fez uma laje. E foi feito lajota de isopor. Cara, ainda era bem novidade a lajota de EPS. Então a densidade era muito ruim, muito fraca a densidade do isopor. Sim. Então a laje estava concretada, de repente começava a cair. Pau, pau, pau. E os carpinteiros chegavam pra mim, e aí, doutor, o que nós vamos fazer? E, meu Deus do céu. Cara, eu olhava pra você e falei, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia do que nós vamos fazer. A vontade que tinha era de correr para casa e chorar. Isso ainda não era nem formado, né? Mas eu já era o responsável ali pela obra. Mas, cara, que desespero. Desespero. Eu acho que o seu exemplo, Pedrão, mostra o tamanho da responsabilidade do que a gente faz, tá? Quando a gente que começou, eu não comecei no vertical, comecei no infraestrutura, mexia com rodovia, ponte, viaduto, mas o tamanho da responsabilidade. Você como engenheiro de um prédio ou de um viaduto, de uma ponte, do que seja, quanto isso envolve de valor, né? Isso quando a gente ali recém-formado, nosso primeiro emprego, talvez, primeiro emprego como formado. Quanto de responsabilidade tem na nossa mão? Técnica, de custo,
de dinheiro que pode ir pro ralo. Então a gente eu acho que eu brinco, tá? Eu não sei se, eu acho que é porque eu sou engenheiro, talvez você concorde comigo. Mas a gente tá entre umas das 3 profissões mais difíceis e de responsabilidade. Você tem uma responsabilidade civil por trás de você, você tem uma responsabilidade trabalhista por trás de você, você tem uma responsabilidade criminal, uma responsabilidade com o dinheiro do cliente, do contratante, de quem é que seja, ou com o seu dinheiro. Então qualquer cagada ela influi diretamente no seu orçamento quando a gente dá um passo além. Então, assim, a responsabilidade do nosso trabalho é muito grande, sabe? É muito grande. E aí, eu vou só voltar porque eu vou dar o gancho de fazer a gestão. A gente que é administrador de obra ou constrói, a gestão é importantíssima por isso, pela responsabilidade que a gente tem com o dinheiro do contratante e do cliente. Não só com dinheiro, tá? Com o dinheiro, com toda a parte de qualidade, do que a gente vai entregar, de fazer aquilo bem feito, aquilo tem que ornar. Então, é a grande diferença, eu acho, é o grande diferencial de um gestor de obra. Você tocar, só lembrei aqui agora, desculpa até emendar. Imagina. Mas... O episódio é todo seu. Mas assim, quando eu lembro assim, eu tocava uma obra. Eu lembro de tocar minha primeira casa, lá no Reserva Imperial. Eu lembro de tocar essa casa. Você tem uma obra. Cara, é um fenômeno. É muito fácil tocar uma obra. Sim. Entendeu? Você fica ali, você passa 3 horas, 2 horas do seu dia ali, você faz toda a gestão de uma obra. Quando você quer crescer, quando você passa a ter 7, 8, 10, igual a gente conversou aqui, 12 obras, o negócio eleva. Então, essa gestão tem que vir junto. Não adianta mais. Então, só um tocador de obra, independente, porque eu falo que existem... No nosso mercado, você sabe, a gente concorre até com quem não é engenheiro. Muita gente que não é engenheiro, o cara constrói. E tem gente que constrói bem feito, mesmo não sendo. Sim. Tem expertise, tem know-how, tá no negócio há muito tempo. Mas mais um pouquinho da nossa parte técnica, de estar respaldado da parte técnica que vem junto com a gente. E também com a parte dessa parte de gestão que a gente está falando. Que você consegue fazer 6, 10, 12, 15 ao mesmo tempo e conseguir fazer bem feito. Fazer a roda fluir, e é isso sim que traz sucesso para uma construtora. Ninguém vive de uma obra só, você sabe muito bem disso. A gente volta para trabalhar para os prédios. Exatamente. E o prédio tem essa vantagem comparado a esse mercado de unifamiliar, né? Pelo menos eu senti bastante isso quando eu migrei para esse mercado. Porque o prédio, eu ia trabalhava o dia inteiro, voltava para casa, dormia, acordava e voltava para a mesma obra. Então, era todos os dias, a todo momento. Beleza, é complexo o prédio? Gente, é muito complexo. Muito complexo. Muita coisa, muitos pratinhos para equilibrar, é muito complexo. Mas você só pensa em uma obra. Isso. Tudo que você pensa é naquele uma obra. A lista de problemas que você tem é para uma obra. Perfeito. E você tem somente um cliente ali, basicamente, que depois os clientes é só no residencial, depois é só na etapa de entrega. Então, a cabeça da gente trabalha de uma maneira no prédio. Na residência já trabalha de outra maneira. Cada cliente é de um jeito, cada um com uma demanda, cada um com uma exigência. Exatamente. Cada obra tem seu prazo. A obra comercial ela é um pouco mais apertada no prazo, mais enxuta. A outra obra é de um cliente num condomínio um pouco mais elevado, onde ele não implica de gastar, mas a qualidade tem que ser 100%. Sim. Então, é o que você está falando, o nível de exigência de cada cliente e conduzir. E eu acho que a gente nós somos artistas. Para conduzir tudo isso, entendeu? E sair todo mundo satisfeito. Eu acho que tocar uma obra, não que, é o que a gente falou, não é que é mais fácil, tá, gente? Mas você tocar uma obra ali, o seu canteiro de obra, seu prédio tá aqui, você chega lá, sua sala é dentro da obra. De obra. É mais fácil realmente do que quando a gente amplia. A hora que você tá estressado, você vai dar uma volta na obra. Exatamente. Vou subir ali pra Laje 10 ali só pra ir lá, ainda não tem nada fazendo. Vou só dar uma volta na obra pra ver se eu encontro algum problema. Algum problema. Então, realmente, a construção da unifamiliar, eu acho que traz esse desafio mesmo. Da gente... Nossa mente fica... Sim. E a gente já tem um problema, igual a gente comentou, né? Que é a dificuldade de mão de obra. Isso. Então, nós estamos sofrendo um apagão de mão de obra que não tem... pelo menos eu não vejo nenhum cenário de melhoria num curto espaço de tempo. Concordo. Então, a tendência é de piorar porque não está tendo renovação. Perfeito. Né? Uma conta simples. A pessoa que poderia virar um servente de pedreiro hoje, prefere pegar a motinha dele e fazer entrega de iFood. 100%. Trabalha limpo, faz o horário dele teoricamente e ganha até mais do que um servente pedreiro
e é mais bem visto pela sociedade. Isso, infelizmente, a gente não consegue mudar, apesar de não concordar com isso, mas é um tipo de preconceito que existe na sociedade. Sim. Só que se ele não vira servente de pedreiro, ele nunca vai virar pedreiro, que nunca vira mestre de obra, não vira carpinteiro e tal. Então, não está tendo renovação. Então, o que já está difícil de mão de obra vai ficar pior. Vai ficar pior. E é até saindo do tema obra, mas isso é da geração. A geração é tão ansiosa, eles não dão tempo para adquirir experiência, porque quando você fala que um bom pedreiro hoje, vamos falar que ele ganha em torno de 4 mil reais, aí ele também não consegue ganhar, não é tão fácil pular do motoboy, entendeu? Para ganhar 4. Aí ele teria que fazer uma outra profissionalização. Então, a ansiedade dessa geração fez com que eles deixassem realmente a renovação. Não tá tendo porque a geração não tem pressa. Então a geração tem muita pressa para resolver as coisas, acabam pulando etapas e a gente hoje sofre porque a gente não tem bom pedreiro. Hoje qualquer um vira para você e fala assim, não, eu sou pedreiro. Na hora que ele assenta um tijolo, você sabe que ele não é. Você já vê que não é. Você sabe que não é. Então pedreiro antigamente subia a casa, gente, deixava pronta. Ele tinha, é lógico que com orientações, mas ele tem toda a noção de prumo, esquadro, nível, gabarito, isso era um bom pedreiro. Hoje a gente não tem mais isso, entendeu? Tanto que é um pouco disso que a gente começou a nossa conversa aqui enquanto a gente estava definindo o tema, né? Pedrão fez essa, viu, gente? Você define o tema na hora. Ele define o tema na hora, gente, é de surpresa. Pega de surpresa que é pra ser pego de surpresa. Mas, cara, até dentro da gestão, né, na obra a gente falou, temos os 3 pilares da construção. Prazo, custo e qualidade. Perfeito. O prazo é administrável. Como a gente disse, para uma residência, dificilmente o cara tá lá com a esposa grávida, morando com o sogro é um mala, tá humilhando eles todo dia. Esse é um caso atípico. É um caso atípico, mas é atípico. Acontece, mas é atípico, Isso. entendeu? A pessoa teve que devolver a casa de aluguel, tipo, é atípico. Então, o prazo é administrável. Às vezes, a pessoa precisar esperar mais um mês, 2 meses, às vezes aquilo não vai matar ela. Isso. E muitas vezes é até decisão dela mesmo. Empurra um pouco para ganhar um fluxo. Perfeito. Enfim. Então, o prazo é administrável. Mais administrável. A qualidade, que é um dos pilares principais que a gente falou da gestão, mas também é administrável. Depende. Porque está muito mais atrelado à mão de obra do que somente a gestão. Perfeito. A gente tem o serviço que a gente paga. Isso. Se você pagou por um Fusca, você vai ter um Fusca. Se você pagou por um Corolla, você vai ter um Corolla. Se você pagou por uma Ferrari, você vai ter uma Ferrari. Não precisa pagar a Ferrari, mas você talvez pode pagar o Corolla. Isso. Não, mas talvez o Corolla não, mas dá para você pagar sei lá, um HB20. Ótimo exemplo, entendeu? Que vai te entregar um serviço com qualidade. Isso. Então, a qualidade ela é administrável. Se você tiver uma equipe de obra muito boa, o cara pode construir a parede no lugar errado. Ela era para estar aqui, ele construiu aqui. Mas ele faz ela no esquadro, bonitinho, na medida, no prumo, com o reboco bem desempenado. Ele faz certo. Sozinho, com qualidade. Faz. Então, a qualidade, ele também é administrável e está atrelado à mão de obra. O custo é que gera impactos irreversíveis. Perfeito. Porque, lógico, temos clientes, tanto eu quanto você. Tem cliente que, cara, eu quero fazer. Eu tenho dinheiro, não sabe quanto custa. Não tô perguntando o que vai custar. Eu quero que faz. Agora eu quero que desmancha porque eu mudei de ideia. Isso. Beleza, tem gente que tá assim, tá Mas ótimo. também é atípico. Mas também é atípico. O mais comum é a pessoa assim, já dispôs um orçamento para fazer aquilo. Isso. Então, uma falha no custo gera divórcio. Gera um impacto, às vezes, irreversível na vida da pessoa. Sim. Gera um impacto na saúde. A pessoa, às vezes, tinha um sonho de comprar um carro, ela precisou vender esse carro para compor o custo. Exato. E, às vezes, ainda não foi suficiente. Sim. Tá com o nome sujo, pegou empréstimo de outro lugar. Em outro lugar, É o que a gente estava conversando, Pedrão, e eu vou repetir. Se hoje... E aí eu vou vender um pouquinho do peixe da Strapa aqui. Porque, claro, aproveita que o espaço é seu. Eu acho que assim, a responsabilidade com o custo é uma coisa que o cliente senta na minha frente, a primeira coisa que eu falo para ele é isso. Eu sou muito responsável, eu tento ser muito responsável com o seu dinheiro. Eu consigo precificar então por que você não faz obra preço fechado? Tá? Em algum momento aqui eu fiz, tá? Na pandemia. Eu pegava a obra, fazia ela inteira, dava um preço e dava preço fechado. A gente teve esse boom da mão de obra, né? Que subiu muito as coisas. E tinha essa questão que ninguém define os seus acabamentos logo lá no começo da obra. Então ficava aquela compensação de... Então isso... Praticamente quase ninguém no nosso mercado está fazendo mais casa de alto padrão a preço fechado. Então,
hoje, quando o cliente senta lá comigo, a minha responsabilidade com ele é parametrizar. Então, vamos assim, sua casa é na onde? É no condomínio X. Aqui, o seu parâmetro é esse. Então, vamos para o acabamento. Porque estrutura, tendo um projeto estrutural, o elétrico e o hidráulico, a gente orça. Beleza? Revestimento externo, chapisco, reboco, a gente orça. Cobertura, a gente orça. A gente só não orça acabamento. Então, eu parametrizo para ele. Ó. Esses são os parâmetros usados pelo nível até do condomínio que você tá, pelo nível do que você tá me falando, pelo dinheiro... Pelo tipo do projeto. Pelo tipo do projeto, pelo dinheiro inicial que você falou que você queria investir. Aí a gente parametriza. E aí fica a decisão dele, e aí a gente vai fazendo esses acompanhamentos ao longo... Eu tento fazer uma reunião mensal com os clientes, tá? De alinhamento de evolução físico-financeira, que eu sempre falo para eles. E aí a gente vai, mês a mês, tentando equilibrar. E na hora que chega na época do acabamento, Lucas, tô com uma folguinha. O piso que a gente falou que era 100, eu vou comprar o de 150. Beleza. A marcenaria que eu pensei em gastar 200, vou gastar 300. Beleza. Mas ele foi até a etapa... ele foi até 3/4 da construção dele, bem certinho. E ali ele toma uma decisão. Não, Lucas, apertou, gastou um pouquinho mais, não quero, vou ter que reduzir. Beleza. É isso que eu falo, como gestão, é imprescindível pro cliente. E aí o que anda acontecendo muito, Pedrão, é isso. A gente é responsável com o dinheiro do cliente, e aí você precifica para ele a obra, porque eu falo para ele, eu estou custeando essa obra. O nosso é porcentagem, ou um valor, alguma forma, em cima de um combinado, né? Cada um tem o seu jeito. Ou é porcentagem, ou é um fixo. Mas isso aqui é custo. Fazendo comigo ou com outro, e uma mão de obra do que você me pediu é isso. E aí, às vezes, é o que acontece. Você sabe, a gente acaba perdendo, às vezes, um orçamento, porque o cara custeou... eu falo hoje, gente, no médio alto padrão, 4.000 metros é a referência base. Dá para fazer um pouquinho menos? Dá, mas é apertado. É apertado. Dá, mas é muito apertado. Isso às vezes você pega casa de investidor, o cara economiza em muita coisinha, compra direto de fábrica, economiza na telha sanduíche, economiza... Ele até consegue, mas você vai ver, não é o padrão não é o padrão normal de todas aquelas casas em volta. Então, esse valor de 4.000 é uma referência hoje e ela incomoda ainda muita gente. O 4.000, eu falo... Tem gente falando 3.500 e aí o que acontece? A pessoa promete e não entrega. Promete, não entrega e a pessoa... Não, o que eu queria ouvir era que ia ficar em 3.500. Exatamente, a pessoa vai pelo que ela queria ouvir. E cadê a responsabilidade sobre isso? O que o engenheiro, o gestor ou a construtora, o que ela paga para o cliente por ter dado uma informação errada? Nada. Então é isso que eu falo de credibilidade, de responsabilidade do valor. E quando eu falo 4.000 aqui, tá, gente? Isso tem casas e casas. Tem casa que você tem que sair de 5,5. Depende de onde você está fazendo. Em Ribeirão Preto a gente sabe que eu estou pegando um valor aqui de uma última casa minha de investimento. Estamos falando... Importante a gente falar, né? Em novembro de 2024, isso, né? A data é importante. Se você está ouvindo isso aqui em 2026, exatamente. A data é importantíssimo para isso. Porque a inflação está comendo a construção civil. E eu acho que o Ribeirão Pretano, ele tá assustado e ele vai entender que o custo metro, custo venda terreno, aumentou. Já era. Ele já é mais alto, a gente não vai ter... Igual você falou, que a mão de obra dificilmente nós vamos conquistar o custo metro quadrado, tanto de terreno quanto de construção. Eu acho que ele não volta mais. Então, só para fechar a questão do custo que a gente estava falando, que é irreversível e que realmente essa responsabilidade da gestora, da construtora que você contrata para fazer aquele planejamento com você. Como isso vai ser feito, entendeu? Porque só ir lá pedir areia no depósito, cimento, tocar e ter uma mão de obra de qualidade, a obra fica pronta. Você passa na obra, só tirar o pedido. Você tira, exatamente, você vira agente de pedido. Passa aqui, ela fica pronta. Aqui custo, aqui dor de cabeça que você passou ali naquele meio por N motivos. Então, é de se avaliar. Então, eu acho que tá aí o grande diferencial que eu bato muito nessa tecla e acho que a gente tem que brigar pela nossa classe por isso, entendeu? E é até importante porque, como você disse, né, as coisas estão um pouco diferentes hoje em dia. Então, acho que também o acesso que todo mundo tem à informação dá a impressão de que tudo hoje é a toque de caixa. Assim como nós mesmos estamos muito ansiosos, o nosso cliente também está muito ansioso. Então, às vezes ele vê ali no Instagram, acho que toda a obra fica pronta em 6 meses. Entendeu? E não é assim que funciona. Tem coisas que a gente consegue fazer com uma
certa tranquilidade. Tem coisa, cara, que foge completamente da mão. Tem Isso. coisa que mesmo, cara, a gente planejando, a gente fazendo tudo. Igual eu fiz uma obra fora de Ribeirão, em zona rural. Cara, na minha cabeça, ia ser muito mais tranquilo. Cara, a hora que dá uma dor de barriga, não tem como eu pegar alguém aqui, vem aqui e faz isso aqui pra mim hoje. Não tem jeito. Não tem. Não tem jeito. Isso até em Ribeirão tá difícil, Pedrão. Sim. Isso que a gente tá falando aqui, eu falo assim, os prazos, além do custo responsável, o prazo também, porque eu já conto que não vai ser tão fácil que a mão de obra... Eu brinco, cara, o peão não trabalha mais de segunda-feira. Sim. Entendeu? Tá difícil. Eu pego um empreiteiro lá, o índice de falta dele é absurdo. Ele contrata um cara, ele tava... Vou até... É um exemplo que eu acho muito legal. E até as pessoas... É bom conhecer isso. O contador do meu empreiteiro falou que não queria fazer mais porque é tanta admissão e demissão, admissão e demissão, admissão e demissão em tão curto tempo... Que ele falou assim, cara, eu só trabalho pra você. Eu fico todo dia fazendo... Então, assim, a mão de obra não tá parando. Tá muito difícil fixar essa mão de obra. Sim. Entendeu? Com os empreiteiros que tá comigo desde que eu vim pra Ribeirão, 5, 6 anos. Então, mesmo a gente, como gestor, como que planeja, a gente tá caindo nos problemas. Então, assim, se a gente cai, imagina... Quem não tem todo o lastro para trás. É verdade. Que a gente tem, é o que você falou. 10, 8, 7, 12 obras para... pressiona aqui e tira de lá. Aquela jogada que a gente faz com o empreiteiro de tipo assim, ó, se você não me entrega... Eu preciso de você agora porque você tá cheio de... A gente retém os valores na mão dele. Então, cara, você consegue fazer isso com dinheiro. Sim. É uma forma boa de controlar. Agora, se você não tem nem esse artifício, você é um tocador de uma obra, de 2 obras, tá difícil pra gente, entendeu? Imagina pra quem tá só se aventurando nesse mercado. Sim, que tá começando. E lógico que todo mundo precisa começar um dia, mas forma, é uma dificuldade. Então, o lidar com a ansiedade do cliente hoje é uma demanda que talvez há alguns anos atrás a gente não precisava lidar tanto com essa demanda. Entendeu? Por quê? Ele não entrava na internet lá e você tá fazendo a pintura da casa, já entrou na fase de pintura. Não, mas não seria melhor aqui nessa parede de dentro a gente usar aquela tinta emborrachada que eu vi na internet? Que, por sinal, é até um material excelente. Isso, exatamente. Ele funciona. Mas ele não vai dar esse acabamento que você está imaginando numa parede interna da casa. Né? Ele nem é para isso, exatamente. Só que assim, vê e começa a ficar paranoico com as coisas, né? Cara, e a internet vai te enchendo de informação. E todo mundo sabe um pouquinho de obra, né? A internet hoje fez com que todo mundo sabe um pouquinho de obra. Assim, e a gente é colocado eu sou colocado à prova pelos meus clientes constantemente. Sim. Eu vi na internet que não é assim que faz. A gente estava fazendo uma piscina lá, uma raia grandona, piscina extensa. A minha cliente, e posso falar porque foi uma conversa super de boa, mas ela me questionou, ela falou, esse rejunte eu quero um rejunte de 1,5 milímetros. Então, gente, assim, é só porque, tecnicamente, uma piscina com mais de 50 mil litros de água, ela precisa trabalhar um pouquinho. Então, eu peguei norma, fui atrás da NBR, não vou lembrar o nome aqui, até para o rejunte ser a partir de 3 milímetros, a gente usou um rejunte maior. Mas esse nível de detalhe que o cliente está trazendo o questionamento para a gente, entendeu? Então, assim, eles estão entrando, e não por culpa, não é não, todo mundo. Sim, essa informação tá pra gente lá no Instagram, entendeu? O cara, quando tá fazendo obra, só aparece obra no Instagram. Sim, é natural. Só joga isso. Só joga isso pra ele. Então, ele tem um monte de informação que ele questiona. E aí, pra gente, a gente é colocado à prova todo dia. Dificilmente isso acontece com um médico, né? Você chega lá e fala, doutor, tô com dor na barriga, mas eu acho que não é. Você tem medo do seu corpo, exatamente. Né? A minha mulher é médica, eu falo isso pra ela. Você tem sorte. Porque ninguém chega pra você e fala assim, não, minha casa deveria, minha fundação deveria ter sido com manta asfáltica e não com produto cimentício. Que técnica, assim... Exato. Que parâmetro que foi usado porque isso? Eu passei no condomínio e vi tudo pintar de preto. E sabe qual a diferença, por que usa, entendeu? Então, a gente sabe, entendeu? A gente sabe o que faz, só que a gente é colocado mais à prova do que os... E é muito bom, até porque você falou... Na questão de quão grande é a responsabilidade, né? Nossa, que trabalha com isso. Porque trabalhar com obra é desgastante. É uma etapa que eu até falo para os nossos amigos arquitetos. Que tem arquiteto que vai lá, faz... Para quem trabalha mais com projeto, aí resolve, não, vou administrar a obra também para eu ganhar um pouquinho mais. Cara, você saiu... Tenho 3 que desistiu. Você saiu da fase que você cuida do sonho. Exatamente. Que é a fase que o cliente está super feliz, super empolgado, e você vai se expor na fase
onde o cliente fica estressado. Porque hoje muito cliente vive a obra. Isso, a maioria. E, cara, e quem não consegue suportar a obra, não consegue ver ela pronta, não consegue enxergar ela pronta. Pra gente que trabalha com isso já é difícil, né? E principalmente quando muda o processo construtivo. Por exemplo, eu fiz uma casa em estrutura metálica. Cara, o cliente chegava lá, via o terreno limpinho, dava com loucura nele. Meu Deus do céu, não vai. Essa obra não vai ficar pronta, não vai fazer. Ai, meu Deus do céu, por quê? Porque não tem o pedreiro colocando a forma, subindo o tijolo, colocando a forma, concretando. A metálica, ela chega num dia e ela monta, o tempo de montagem dela é diferente. O tempo de montagem dela Mas ela tá na fábrica, ela tá fabricando. Né? Exatamente. Aí tem o casa em steel frame. Aí a pessoa acha que a casa steel frame vai ficar pronto em 5 meses. E, cara, não é assim. Tá? Até para passar um número para você que está assistindo esse episódio Vamos aqui. Vamos falar de número, Pedrão. Um número muito importante, esse aqui é um número bem real, já apurado, ele funcionava para mim em prédios também. A partir da última laje, bateu a última laje, 6 meses para acabar a obra. Abaixo de 6 meses... Não, vai atropelar. Vai atropelar, e não aí, tem como. Exatamente. Então pode contar, assim, no mínimo 6 meses após a última laje. Independente do tamanho, independente do que for. Se é metálica, se é steel, se é... Então, se são 6 meses de acabamento, você não vai fazer a peste da obra em 6 meses. É isso. Porque tem essas outras Tem só os 6 meses de acabamento ainda, né? O steel frame ele só tira a estrutura da jogada. Ele só tira a estrutura. O steel frame ele é metade do prazo da estrutura. Isso. Então, falando em prazos básicos. Então, quanto à fase de estrutura, na fase cinza de obra, a fase que está rebocada e tal, então a fase cinza de obra, 6 meses. Perfeito. 6 meses para o acabamento. O steel, 3 meses de fase branca, que é o equivalente à fase cinza. Então, uma obra em steel, ao invés de ficar 1 ano... Ela você demora fica 9, 8 meses. Ela economiza 50% do tempo da estrutura. Do tempo da estrutura. É isso aí. Não do tempo total da obra. Porque acabamento tem nas duas. Nos dois. Acabamento tem nos dois, elétrica tem nos dois, lento, instalação. Não tem jeito. Tem que ser moroso, tem que ser feito com moroso, cuidado, exatamente. tem que ser feito. Aí pega a esquadria só vai tirar. Vai te entregar dali 60 dias da medição fina. Mas para você sentar o contramarco da porta grande, você precisa estar com a soleira no lugar, mas para você pôr a soleira no lugar, você precisa estar com o piso pronto. Então, assim, ou seja, a esquadria vai chegar na bacia das almas. É muito processo, né? A gente passa por muito processo. E outra coisa também, isso é legal, porque quando eu dou o prazo de obra, eu falo para ele, é o prazo para você mudar ou para eu te entregar antes da marcenaria? É o prazo de entregar da marcenaria. É isso aí. Mas o meu cliente, esses dias eu dei um prazo de 15 meses, tá? Para uma obra de 350 metros. Mas 15 meses eu quero estar mudando. Eu falei... 15 meses é o prazo da estrapa. E no dia que a marcenaria vier aqui, eu posso tentar fazer o máximo para adiantar para a marcenaria tirar a medida dela. Mas o prazo final é sempre dela. Ela vem com 90 dias, 120, depende do fornecedor que você for fechar aí. Então, o prazo que a gente dá é da nosso serviço. E depois da marcenaria ainda fica, porque é o que eu sempre falo. Você conseguiu ficar livre? A limpeza de obra é sua? A gente limpa a obra, a gente retoca a pintura. Então, assim, a gente convive com o cliente do dia que ele decide fechar o contrato, que às vezes nem comprou o terreno, tá ali sondando, até o dia, porque eu falo assim, e também mudou para casa, você não vai me esquecer. Me aperta a mão aqui, não briga comigo que a gente ainda tem mais uns dias. Você vai botar a casa para funcionar e vai aparecer pequenos reparos, que é aquelas coisas do dia a dia, da usabilidade do negócio. Sim. Entendeu? Que é normal, tá? Eu sempre falo, Pedrão, eu tô conseguindo mostrar para o meu cliente, pouco a pouco, e no processo, que é normal. Sim. A gente tem problema. Tá? A gente tem problema. Primeiro, como lidamos com esse problema? Eu acho que isso é importantíssimo. Como a gente encara um problema. Então, você resolve rápido. Porque o problema ele é para ser resolvido rápido. Sim. Tô com um problema lá. Ele fica lá, o cliente bate o olho, ele fica vendo aquele mesmo problema toda vez. Aquilo começa a incomodar. Então, você vê o problema e como você vai tomar um plano de ação e tentar evitar, é aquilo que a gente falou, minimizar cada vez mais os problemas. E que isso não chegue nele, porque pra gente vai chegar todo dia. Exato. Mas isso eu não quero que chegue nele. Por isso que é bom a questão de acompanhamento das etapas, né? A gente tem aquela frase que diz, tudo aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Então, se a gente não fizer um cronograma, primeiro fez o planejamento, fez o cronograma, e acompanhar se está sendo executado esse cronograma, você está tocando obra. Exatamente. Você não está fazendo gestão nenhuma. É isso aí. Igual a mesma coisa para o orçamento. Não montou o orçamento, não acompanhou a evolução financeira. Você está tocando de novo. Está tocando de novo. Mas
por exemplo, essas questões de mitigar problemas na obra. Hoje, o que mais tem procurado nos projetos residenciais é sumir com aquela casona da caixa d'água. Isso. Que ficava aparente na fachada e fica feio. Exatamente. Beleza, então, ou seja, não coloca a caixa d'água tão alta. Aí com isso precisa do quê? Pressurizar a Pressurizador. rede. E aí vai colocar o boiler de água quente, que vai precisar de pressurização no boiler também. Beleza, o que acontece com o pressurizador? Ele vai dando aquela pancada na rede, daqui a pouco começa a pingar uma torneira, começa a pingar um plug. Então, quanto antes instalar a peste do pressurizador... Antes a gente vai ver. Antes a gente vai ver. Mas é difícil. O cliente só decide pressurizar na hora que ele tá no 6º banho dele, sem pressão. Aí ele se irrita. Às vezes ele vem de prédio, ele tem aquela pressão de prédio diferenciada. Sim. Põe no hotel. No hotel. Aí ele fala, Lucas, quero pressurizar minha rede. Eu falo, não, agora não. Eu já bato nessa tecla logo no começo. Cara, vamos instalar esse pressurizador logo. Já compra logo, que eu já testo logo. Isso. Porque dá problema. Pressurizador dá problema. Dá problema. Pressurizar a rede é um problema sério. E o problema que é um problema que, no final das contas, é bom, né? Pra quem tá morando na casa. Sim. É muito bom uma rede pressurizada. Não, é muito bom. É muito bom. A qualidade de uso. As questões das torneiras hoje, né? Muitas dessas torneiras, elas têm um redutor, né? Um redutor de pressão. Às vezes você abre uma torneira de uma cozinha, cara, não sai nem, cai um fiapo de água. E com um negócio com 6 metros de coluna d'água. E a pessoa comprou aquele negócio que tem até aquela aguinha que lava verdura. E não chega nem perto ali, né? Não chega nem perto. Imagina, cara, em obra comercial, né? Eu fiz um salão de beleza, fiz 2, na verdade. Cara, o pressurizador do salão de beleza joga água em pressão de VAP. Eu até pensei, cara, as mulheres lavam o cabelo desse jeito. O meu joga só um chuveirinho, igual chuveirinho de... até porque a gente também não tem muito, cabelo, né? A gente não tem muito cabelo. Mas, rapaz, é pressão de VAP. Imagina o que não faz na torneira um pressurizador desse. Isso é doido, loucura. Obra comercial, Pedrão. Eu tô aqui agora, já que a gente tá batendo papo, eu tô aprendendo. Eu abandonei isso aí, obra comercial. Abandonou? Brincadeira, eu não abandonei não, mas eu acho que é um nicho Dá preferência pra isso. Né? O nicho bem, o comercial, ele te exige muito, com essa falta de mão de obra que a gente tem aí. Cara, tá muito difícil. O comercial exige pressa, né? Exige time. Cara, de comercial, o Burger King me deu muito ensinamento. Cara, eu sou uma pessoa muito positiva e muito otimista com as coisas, cara. Eu sempre acredito mesmo que vai dar certo. Só que, cara, aquela obra eu comecei a duvidar de mim mesmo. Eu falei assim, cara, não vai dar. Eu não vou conseguir, não vai dar tempo. Porque são 3 meses pra dar pronto do zero. Nossa. Do zero. Coisa de maluco. Então eu trabalhava todos os dias, das 7 às 11 da noite. Só que assim, o que fez pra dar certo, pra você ter ideia? Mão de obra de São Paulo. Gente no trecho. Quem tá no trecho não tá aqui pra brincar. Entendeu? Tá aqui pra trabalhar. E aí você faz um acordo pro cara, porque ele volta pra casa a cada 15 dias. Se você acabar esse serviço, você pode ir embora. Meu filho, no 13º dia, no máximo, estourando. Ele já tá acabando. Ele já vai pro serviço com a mala. Que ele já sabe que ele já sabe que ele vai acabar aquilo ali. Hoje ele vai embora mais cedo pra casa. Mas olha pra você ver, a gente tem que sair de uma cidade de 700 mil habitantes, procurar mão de obra que tá no trecho. No trecho. Que a gente não tá encontrando. Não tá encontrando. Porque o cara daqui, cara, vai dar 6 horas, ele vai querer ir embora pra casa dele. E não dá pra julgar, filho. O filhinho dele pequeno tá lá. Tem um monte de... Até a gente precisaria de um episódio inteiro só pra falar disso. Porque, cara, esse cara de São Paulo, ele prefere trabalhar no trecho. Por incrível que pareça, você vê como são as coisas culturais do nosso país. Ele passa mais tempo com a família dele trabalhando no trecho do que trabalhando em São Paulo. Porque o tempo São Paulo de deslocamento, ele chega, tá dormindo. Ele sai de casa 4 horas da manhã, chega em casa 11 horas da noite, o filho tá dormindo na hora que ele sai, a hora que ele chega, o filho tá dormindo também. E aí chega no final de semana, ele tá moído, não consegue dar atenção, tá cansado. Agora, quando ele trabalha no trecho, ele ganha mais dinheiro e passa mais tempo. Porque quando volta, tem 3, 4 dias em casa. Mas precisa dessa expertise, cara. Acho que se eu não tivesse passado por essa experiência do Burger King, eu não teria peito pra tocar uma obra comercial. A obra comercial, o que tá me assustando, e é isso só, é o nosso problema sério de mão de obra. Sim. Assim, de mão de obra. Porque às vezes você conta com um cara um dia, no outro, e você não conta mais. Não, eu tenho uma equipe que faz as minhas obras de reforma. E, cara, eles são excelentes pra reforma. Eu não sei como que numa casa do zero eles conseguem se enrolar desse tanto. Eles mesmos falam, cara, a gente trabalha com reforma. O negócio mexeu com casa não é a deles. Não é a deles. O negócio é trabalhar com reforma. E eles fazem as obras comerciais. Só que aquela galera, assim, cara, não preciso falar. O comprometimento... já tá instaurado. Só que é tão difícil você achar esse muito, cara. Muito a hora que você achou, você casa com ele. ele. Casa com ele. Entendeu?
Então, assim, eu só pego a obra comercial se for esses caras. Isso, é isso. Se não for esses caras, não dá pra pegar. É isso aí. A gente tá realmente refém da mão de obra. Da mão de obra. Mas, cara, da gestão é isso. A gente precisa medir, a gente precisa conferir, a gente precisa ver, a gente precisa analisar e agir. Isso. Né? Por isso que é difícil quando a gente tá vivendo aquele espaço como tocadores de obra. Sim. Porque enquanto você tá lá preocupado, por que a caçamba não chegou? Que é uma coisa que irrita pra caramba. Nossa Senhora. Entendeu? Quando você tá lá preocupado com coisas corriqueiras da obra, tá deixando de falar com o cliente, tá deixando de pensar o que a gente pode melhorar nos processos, né? Exatamente, é isso aí. Concordo 100%. E além de tudo, a gente... essa gestão que a gente tanto falou aqui hoje, ela tem que trazer melhorias para o nosso cliente. A gente está aqui falando, eu estou dando... A gente citou várias vezes, problema de mão de obra. Faz parte da gestão organizar e ir atrás e correr atrás. Não tô aqui chorando as pitangas, não. De verdade, eu acho que a gente tem que ir atrás e vai. E quando não der, também não dá um passo a mais também maior que a perna para não cair. Mas essa é a gestão nossa. O cara me contratou. Ele contratou a Tenta, ele contratou a Strapa para fazer a gestão da obra dele. Então, ali ele fica seguro que a gente vai resolver, independente de como. Sim. E isso faz parte da gestão. Tocar a obra, assim, por experiências, por ver isso acontecer várias vezes, tem o cara no meio de uma dificuldade, qual que é a responsabilidade dele? Ele para, ele simplesmente sai. Eu não tenho gente, doutora, eu tô indo embora. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Então é o que a gente sempre fala, assim, é muito... A gente é concorrente, viu, gente? Ou parceiros, mas perder obra pra Tenta não me chateia. Perder obra pra um tocador de obra, eu fico danado, assim, sabe? Porque eu falo, poxa, cara, nosso trabalho é suado, é duro pra gente tirar os problemas. O cliente, ele topa enfrentar um problema por um sonho que passaram para ele, de um valor que não existe. Geralmente é por economia, tá? E aquilo, geralmente, 90% das vezes a gente sabe que desgringola no caminho e acaba pagando o mesmo tanto que ia pagar pra gente. Que ia pagar antes. Entendeu? Pra ter a previsibilidade. Pra ter uma previsibilidade, pra aquilo ser uma coisa contínua. A gente faz uma obra, a gente planeja o time, a gente joga um prazinho um pouquinho pra frente, a gente sabe disso, a gente joga pra gente ter gordura pra queimar. É isso que faz o cara tá ali trabalhando, ganhando dinheiro pra construir a casa dele, ou fazer a reforma do salão dele, do que for, tranquilo. Sim. Entendeu? Eu tenho pavor de ficar no escuro. Eu não gosto, assim. Sim. Pavor. Lucas, eu sempre brigo com a turma. Cara, me atende. Fala pra mim, não vou, mas fala. Me posiciona. Eu sou um cara que não gosta de ficar no escuro. Então, é o que eu tento fazer com o meu cliente. Você não vai ficar no escuro. O processo é longo, a gente fica junto aí 15, 20 meses, depende da obra, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, eu vou te dar suporte, a minha empresa tem gestão, a gente vai fazer a melhor compra para você, a gente vai fazer tudo conforme os projetos que foram nos apresentados e é isso. Então, é isso que eu defendo muito, porque que as pessoas tenham consciência e o nosso valor. Acho que isso é o diferencial do nosso valor como gestores. Sim. E a pessoa, cara, que tá ali contratando, é melhor ela concentrar a energia naquilo que é o core business dela do que dentro de uma obra. Dentro de uma obra, porque a obra não se resume em ligar no fornecedor e cotar o material. Essa é a parte mais fácil. Se for analisar, você pega a lista, manda pro fornecedor, ele orça, você olha o preço, vê se tá mais ou menos igual. Pedrão, hoje, só pra resumir, vai dar muito certo com o que a gente falou. Hoje me ligou um pai de um amigo meu que quis construir comigo anos atrás, há 3 anos atrás. E hoje ele tá enfrentando todos os problemas de pós-existentes. Ele me ligou hoje e falou, Lucas, eu não aguento mais te encher o saco, mas eu não tenho pra quem correr. O meu telhado tá vazando e não sei o quê. Beleza, problema? É problema. Ele não acha a pessoa para resolver. Ele decidiu, eu tenho tempo, eu não tenho mais meu negócio, eu vou tocar. Tá sofrendo as consequências da decisão dele, Sim. Entendeu? Então, é muito do que... eu escuto muito que a gente tá... vocês estão ficando doidos, vocês estão onerando o preço, gente. Não é isso não, é porque a gente tem o pós... Quanto a nossa garantia, Pedrão? Sim, a garantia nós temos que dar. A nossa depende de cada etapa 5 anos, 3 anos. Por lei. Por lei. Então, assim, isso tem que ter, isso tem um custo disso, entendeu? Então, é o nosso papel. E Sim.
E acho que a gente tem que brigar por isso, Sim. assim, pelo Cara, nosso espaço. É igual uma frase que eu vi um dia, a pessoa vai no restaurante, ela paga 10% pro garçom servir ela na mesa. Que a responsabilidade dele é pegar o negócio e levar na sua mesa. E ele tá achando ruim de 10% pra assinar, tocar, porque alguém toca, né? Sim, tem que tocar. Planejar. Tocar a obra faz parte. Exatamente. Dentro do planejar a obra, tocar a obra tá no meio. Tá no meio. Tá no meio. Mas só tocar é que a gente tá levantando a bandeira aqui. Assumir responsabilidade, correr atrás de fazer uma curadoria de mão de obra, como a gente falou, que tá difícil. Fazer aquele filtro, escolher, peneirar, uma coisa que seja boa, mas que também não seja o mais caro, porque escolher sempre o mais caro e também fica fácil. Sim. E aí você inviabiliza todo o projeto seu. Estudar novas soluções, porque, cara, todo dia aparece uma solução nova, aparece um revestimento novo, aparece uma ideia nova. Exatamente. E você tem que estudar para ver como que você vai fazer isso. É isso aí. A gente tem... Nosso trabalho não é fácil não, viu, gente? Não é moleza. Não é moleza, não. Não é moleza. Muito bom, Lucão. Eu falei que o tempo voa. Aí, já até estourou já. Tá doido. Mas foi muito bom, cara. Foi muito bom. Esse tempo é um tema muito gostoso. Gosto muito de falar sobre isso. Igual eu falei, passaria horas. Horas dando exemplo, dando números. Mas é importante a gente trazer essa diferença entre o tocador de obra e o gestor. Porque, cara, quem já fez uma obra com uma construtora, a menos que tenha passado por algum problema, viu a diferença que é. Isso, quando você tem uma gestão, não quer dizer que, que não tenha problemas. Isso. Mas que são bem administráveis. A gente é assim com o nosso fornecedor, né? Lógico. Que a gente escolhe. Se a gente for cortar todo fornecedor que nos dá trabalho, não vai sobrar um. Exatamente. Entendeu? Mas ele deu o suporte na hora que deu o problema? Ele compareceu? Ele resolveu o problema? Cara, se ele resolveu, eu zero o assunto e relevo. Só se o desgaste tiver sido muito grande. É isso aí. Mas caso contrário, eu zero o assunto. Isso. Não, a gente tem que ser bem maleável com isso. Mas a gente acho que a gente colocou bem aqui os nossos valores. Nossos valores. Exatamente. Mas assim, Pedrão, obrigado, viu, mais uma vez pelo convite. Por esse bate-papo também adorei. E quantas vezes é o que eu falei? Isso aqui continua quinta-feira no almoço. Continua quinta-feira no almoço. Não, eu que agradeço por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo, compartilhar um pouco da sua experiência. Porque a ideia desse podcast realmente é isso, cara. Trazer a história de gente como a gente. Isso. Entendeu? Não só alguém que vem aqui como um acadêmico. Olha, a gente tem que ser assim, tem que fazer assim. A gestão de obra assim, você tem que ter o post-it colocado lá na parede. Enquanto que no dia a dia o que acontece é um pouco diferente. Isso, exatamente. Então é importante, quem está assistindo, ver história de gente como a gente. Isso. Então muito bom você vir aqui compartilhar um pouco sobre isso. E queria que você falasse como que as pessoas fazem para te encontrar aí nas redes sociais. O Instagram é Strapa Obras, tá? Tem um site também, strapaengenharia.com.br. E acho que é isso, pessoal. Lá no Instagram tem bastante conteúdo, tem Ele é bem ativo aí, tem uns videozinhos lá da gente mostrando um pouquinho, mas eu acho legal compartilhar um pouco de conhecimento, não só etapas estéticas, quanto etapas estruturais importantes do processo de uma construção. Vale a pena dar uma olhada lá e conferir. Porque sempre tem coisa que a gente acha que sabe tudo, sempre vem uma ideia. Eu aprendo muito olhando para a esquina, a gente aprende muito, você sabe disso. Então, assim, essa troca nossa, a gente conversa, a gente aprende, troca figurinha. Sim. E isso é importantíssimo aqui, a gente constantemente aprendendo e melhorando. Muito bom. É isso aí, pessoal. Então segue o Lucas lá. Se ficar qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que ele vai responder. Pode deixar. Certo, pessoal? Então, Lucas, muito obrigado mais uma vez. Obrigado você, até a próxima aí. E muito obrigado para você que assistiu esse episódio até agora. Até a próxima quarta-feira e tchau!